No episódio anterior, nós começamos a falar sobre algumas tradições do casamento lá na época bíblica. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volta lá para você entender essa parte. E se você já assistiu, vamos então para os próximos passos desse casamento. Senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Então, fazendo uma recapitulação bem rapidinha do episódio anterior, o primeiro passo seria encontrar o par ideal. E o par ideal, em primeiro lugar, seria alguém que tivesse as mesmas crenças. Depois dessa escolha, as duas famílias, do noivo e da noiva, se encontravam e começavam a discutir alguns pontos, como é que seria aquele casamento, quais seriam os votos de um para o outro e quais seriam as responsabilidades de um lado e de outro perante aquele casamento. Depois que todos esses detalhes estivessem acertados, nós iríamos para os próximos pontos que eu vou falar aqui hoje. O primeiro era uma refeição que acontecia entre as famílias. Então existia uma certa tradição, uma cerimônia, em que a família do noivo e o noivo, juntamente, iria até a casa da noiva. E se a noiva deixasse a porta aberta, se ela se agradasse daquela visita, todos ali entrariam e ceariam juntos, eles iriam comer juntos. Então, aquele momento era uma amostra de que a noiva aceitou aquele casamento, aceitou aquele acordo entre as famílias e ela queria sim se casar com aquela pessoa. Então, ela deixava a porta aberta. E no momento que a porta estivesse aberta, vamos dizer ali que o noivo batia na porta e a noiva deixava entrar. Então, eles entravam e faziam uma refeição juntos. Inclusive, a refeição, ali nos tempos bíblicos, sempre era algo muito significativo. Toda vez que você fechava algum acordo com alguém, tinha uma refeição. A gente vê muito isso na Bíblia, sempre essas refeições juntos. E aqui não era diferente. Então, para oficializar que eles iriam sim se casar, existia essa refeição entre as famílias e eles tomavam um copo de vinho juntos ali e partilhavam o alimento. Depois disso, os dois noivos passavam separadamente por um ritual de purificação, um banho. Isso também é outra coisa muito comum ao longo da Bíblia. Você vê em várias situações em que a pessoa deveria passar por uma purificação e ela tomava um banho ritual, que é nada mais do que um banho mesmo, na água ali. Então, esse era parte do procedimento, tomar aquele banho, claro, separadamente, porque eles ainda não tinham oficializado, não tinham consumado aquele casamento. Após isso, o noivo entregava presentes para a noiva. Isso servia um pouco como uma promessa até de que ele viria para ela, ele voltaria para ela. Por quê? Porque se seguiria um período de separação entre o noivo e a noiva, de mais ou menos 1 ano. Mas em sinal de que ele sim iria voltar para ela, que ela poderia esperar, ficar tranquila, ele também dava uma série de presentes caros e a gente vê em algumas histórias na Bíblia isso acontecendo. Esse presente que era dado do noivo para a noiva. Isso além do dote ou de qualquer outro valor que foi acertado ali. Era algo à parte esse presente. Depois de feito todas essas cerimônias, é que então seria assinado o contrato. Aquele contrato que foi discutido anteriormente entre as famílias, agora ele seria assinado e eles estavam oficialmente casados, porém não haviam consumado aquela relação. Então, para todos os efeitos, eles já estavam enlaçados, a aliança já estava feita e eles já estavam casados. Então, a gente pode dizer que esse período se assemelha um pouco ao nosso período de noivado, que a gente conhece hoje, mas ele era muito mais sério e muito mais formal, porque já estava assinado o documento. Então, apesar deles ainda não estarem morando sob o mesmo teto e não terem consumado aquele casamento, eles já estavam legalmente casados. Mas então, por que eles não consumavam imediatamente? Aí que se seguiria esse período de mais ou menos 1 ano em que o noivo iria preparar o local para eles morarem. E onde que ele iria preparar normalmente esse local? Era dentro da propriedade do pai dele. Então, por 1 ano, eles ainda não tinham convivência, não moravam juntos, apesar de já estarem legalmente casados, mas ele tinha que preparar uma morada para os dois.
Ele voltava lá para as propriedades do seu pai e preparava essa morada. Então, nesse meio tempo, além de ele preparar essa morada, ele também estava se preparando para ser um homem de família, para ser um pai, para ser um esposo. O seu pai estava passando todas essas instruções. Ao mesmo tempo, a mulher estava passando pelo mesmo processo, mas na casa agora dos seus pais. E aprendendo mais sobre essa pessoa que ela iria se casar. Quais eram os detalhes da vida dele. E você veja que eles não se comunicavam muito ali naquele período, mas eles poderiam trocar mensagens, alguém que levasse uma carta, uma mensagem, e assim eles iriam se conhecendo melhor. Então, após esse período que era de aproximadamente 1 ano, mas não exatamente, por quê? Porque ninguém sabia quando ia ser a data do retorno do noivo, ninguém sabia quando ia ser efetivamente o dia, porque era o pai do noivo que decidia qual seria esse dia. Ele iria ver que estava cumprido as coisas que o noivo tinha que cumprir para poder se casar, como uma delas preparar o local, e também ver que ele estava preparado agora para ser um homem de família, para ser o pai, para ser o esposo. Então ele decidia, agora sim você pode voltar e buscar a sua noiva. Então a noiva não sabia exatamente quando que ia acontecer, quando que ia ser esse retorno. Ela tinha que estar meio preparada, meio pronta. Já tinha que estar ali com o seu vestido, preparadinho, porque quando se anunciasse que o noivo estava vindo, só dava o tempo ali dela se preparar e ir ao encontro do noivo. E quem que ia junto com ela ao encontro do noivo? 10 testemunhas, ou até 10 testemunhas, um grupo, que iria junto para o local da consumação do casamento. Pode parecer um pouco estranho para os nossos olhos de hoje em dia, né? Mas o que acontecia? O noivo também tinha suas testemunhas, que eram 2, e a noiva tinha as suas testemunhas. E quando acontecesse a consumação, e é claro que durante aquele momento estava só os 2, mas todas essas pessoas estavam esperando do lado de fora, e elas seriam testemunhas do quê? Testemunhas da virgindade da moça naquele momento, que isso era extremamente importante, existia uma série de leis em relação a essa questão. Então tinha que ter as testemunhas, que mesmo que depois fosse se difamar aquela mulher por qualquer coisa, essas testemunhas iam dizer, não, a gente estava ali naquele momento e viu que ela era virgem, não tem esse problema que você está falando aí. Então, depois da consumação efetivada, é que todos iam para a festa. E essa festa, daí a gente conhece como aquela festa que dura 7 dias, e muito era celebrado aquele momento do casamento. Então, eu contei vários detalhes aqui de como que funcionava o casamento, quais eram as tradições atreladas à união matrimonial. Por quê? Porque vai ser muito importante, e a gente vai fazer um vídeo posterior sobre isso, atrelando agora cada uma dessas tradições a vários versículos da Bíblia e principalmente a várias falas de Jesus. Então, muitas vezes a gente lê alguma coisa que Jesus falou e não entende, porque a gente não entende a tradição a qual ela está se referindo. Então, é como eu falei lá no primeiro vídeo sobre isso. Quando a gente fala que um completa o outro igual o feijão com arroz. Nós, no nosso contexto, como brasileiros que comemos bastante feijão com arroz, a gente entende o que quer dizer isso. Mas se alguém que não está no nosso contexto ler essa frase, não vai entender com profundidade o que ela está querendo dizer. E a mesma coisa dos textos bíblicos. Muitas vezes a gente precisa se aprofundar mais dentro da cultura hebraica, da cultura judaica, para entender o que estava querendo ser dito ali naquele momento. Quando a gente entende a tradição, o contexto em que aquelas pessoas estavam inseridas, a gente consegue entender o porquê que foram ditas certas coisas. E é isso que eu tentei trazer nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.